Então vamos ler a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13. Vamos encerrar hoje essa série de mensagens no capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala sobre o amor. E nós cantamos na última quarta-feira, aliás, que quarta-feira, né? Uma cantata linda, a igreja lotada, super lotada, né? Tivemos que mais uma vez, pela terceira vez esse ano, tivemos que colocar cadeiras a mais. E a cantata teve o título O Amor Nasceu. Então nós estamos lendo o capítulo 13 de 1 Coríntios nessa perspectiva de que Jesus é amor. Nem todo amor é Jesus, mas Jesus é sempre amor. Deus é amor. E aquele que não ama, não o conhece. É assim que diz a Escritura. Então nós estamos lendo esse capítulo, e toda vez que aparece a palavra amor, já que a palavra é ágape, amor sacrificial, incondicional, e isso aponta para Cristo, então nós estamos trocando, substituindo a palavra amor pela palavra Jesus. De forma que a leitura desse capítulo fica assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver Jesus, serei como bronze que sou ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver Jesus, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver Jesus, de nada me adiantará. Jesus é paciente, Jesus é bondoso, Jesus não arde em ciúmes, Jesus não se envaidece e não é orgulhoso. Jesus não se conduz de forma inconveniente. Jesus não busca os seus próprios interesses. Jesus não se irrita e Jesus não se ressente do mal. Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Jesus jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto, a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier Jesus, que é completo, então o que é incompleto desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, mas depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto, mas depois, quando Jesus vier, conhecerei a Ele como também sou conhecido por Ele. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e Jesus. Estes três, porém, o maior deles é Jesus. Nós vimos esse capítulo inteiro, que tem aplicações maravilhosas para as nossas vidas. Aqui tem
aplicação para a nossa vida pessoal, aqui tem aplicação para o nosso casamento, aqui tem aplicação para a nossa casa, nossa família, tem aplicação para o nosso ministério, para o nosso chamado, para as decisões que temos que tomar, para as relações que temos, sejam elas de que nível for, nós temos aqui orientações preciosas. O primeiro verso diz que, ainda que eu fale todos os idiomas, ainda que eu tenha essa capacidade de me comunicar com toda a humanidade. E Paulo, e isso aqui, apesar de pertencer a uma epístola, e toda a carta ser um texto de característica epistolar, esse trecho em específico, que faz parte da epístola, porém esse trecho é muito poético. Pertence à epístola, mas é um texto poético, onde as figuras de linguagem são muito utilizadas. E a figura que Paulo mais utiliza aqui é a hipérbole, que é você exagerar para chamar atenção para aquela verdade ou para aquele fato. Ah, você perdeu, estava todo mundo lá. Não, não estava todo mundo. Todo mundo é muita gente. Mas a gente fala, estava todo mundo exagerando para chamar atenção para o fato de que tinha muita gente. Então, às vezes a gente faz esse exagero para poder chamar a atenção, é figura de linguagem. Então, os 3 primeiros versos, Paulo está usando da hipérbole, e o interesse dele aqui é falar do amor, porque ele vem desde o capítulo 11, o bloco da epístola, a que essa poesia pertence, é o bloco que fala da utilização dos dons na comunhão da igreja para edificar a igreja e deixá-la mais saudável. Porque a igreja de Corinto, apesar de ter todos os dons, era uma bagunça e não era uma igreja saudável, uma brigaiada louca. Então Paulo começa no 11, falando da importância da comunhão, e aí ele orienta com relação à ceia, porque estava tendo briga por causa de comida. E aí ele fala, gente, pelo amor de Deus, eu sei que crente come demais, mas brigar por causa de comida já não é exagero. Então ele começa ali no 11 a introduzir o assunto. Igreja é comunidade. Comunidade é um monte de gente vai ter briga. Então vamos evitar ao máximo, porque senão não vai ficar saudável. Então ele orienta com relação à comunhão e à treta da comida. No capítulo 12, ele descreve os 9 dons do Espírito dados à igreja para a sua edificação. No 14, ele explica os dons. No 12, ele descreve. No 14, ele explica, voltado para a prática de cada dom. No 13, ele coloca esse recheio. Então ele está orientando a igreja para que ela fique saudável. Quais são as coisas que a igreja de Corinto precisava fazer para ficar saudável? Primeiro, não brigar por causa de comida. Segundo, exercer os dons, mas daquele jeito para a edificação da igreja, se não promove briga, e tem que ter um recheio no dom. E aí ele coloca no 13 o amor. Então, 11, orientando a comunhão para acabar com a treta da comida. 12, descreve os dons. 14, explica a prática dos dons. O que é no 13? O recheio para que a igreja fique saudável, que é o amor. Então é por isso que ele entra nessa poesia, porque é meio que ele abriu um parênteses. Porque se você ler o capítulo 12, ao terminar o 12, você emendar no 14, faz todo sentido. Você termina o 12 e emenda no 14, não falta nada, informação nenhuma. A leitura continua, é o mesmo tópico. O que é o 13 então? É um parêntese que ele abre para dizer assim, de nada adianta ter todos os dons, não vamos conseguir praticá-los de maneira saudável se não tiver o amor. Então por isso que ele faz esse exagero. Ainda que eu fale todos os idiomas. Por que ele toca nesse assunto? Porque Corinto é uma cidade portuária, onde o canal ali de Corinto era a rota
que os navios passavam. Antes do canal de Corinto, os navios que saíam de Éfeso indo em direção à capital do império tinham que rodar lá por baixo das ilhas gregas. Abrindo o canal de Corinto, ele corta reto. Chega mais rápido, é muito mais econômico. Então, Corinto passa a ser uma espécie de Graal do mundo antigo. Todo mundo parava em Corinto para fazer um lanche, para fazer manutenção no barco, para descer mercadoria, para subir mercadoria. É um ponto intermediário da viagem. Então, consequentemente, tinha tudo quanto era idioma sendo falado em Corinto. Por isso que ele precisa explicar a questão do dom, por causa dos idiomas que eram falados na igreja, e um monte de gente de lugar diferente, cada um veio num barco diferente, de lugar diferente, porque vinha gente da Ásia pelo porto de Éfeso, vinha gente lá de Roma por lá, e tinha o cara que era de Corinto, e tinha gente de tudo quanto era lugar do mundo. Onde tem um porto, tem muito idioma sendo falado. Então, ele precisa orientar, porque a igreja de Corinto estava virando uma bagunça. Cada um falava um idioma, ninguém se entendia. E aí, orientando para que a igreja ficasse saudável, ele começa com esse primeiro ponto. Por quê? Em Corinto tinha mais oportunidade de emprego, portanto tinha melhor remuneração quem falasse mais idioma. Se você mora numa cidade que transita gente de tudo quanto é idioma, para você trabalhar, para você ter um trabalho no porto, para você ganhar mais, você tem que falar todos os idiomas. Então, quem falava mais idiomas era considerado mais importante, conseguia as melhores oportunidades. Aí o que é que ele faz? Ele usa essa característica da cidade, que entra na igreja, e diz assim, ó, ainda que eu falasse todos os idiomas, sem amor, adianta nada. O que é que ele está querendo dizer? De nada adianta o domínio de conhecimento que a gente tenha lá fora. Para ser instrumento de Deus, para a saúde da igreja, a gente precisa ter amor. Senão não adianta. Aí ele vem com a outra. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, porque a igreja de Corinto dava muita moral para quem profetizava. Tem um fulano aí que é profeta e tal. E o dom da profecia, que tem nas 3 listas. A lista de Romanos, a lista de Efésios e a lista de 1 Coríntios. O único que aparece nas 3 é profecia. Então era um dom valorizado. Quer que Paulo pega essa valorização? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ou seja, ainda que eu seja capaz de prever o futuro, de adivinhar tudo que vai acontecer, de perceber a minha realidade e saber de tudo que é assunto, ainda assim, se não tiver amor, nada disso vai valer. Vai valer lá fora, para ficar rico, para construir um patrimônio, lá fora vai valer, mas aqui dentro só vai valer se tiver amor. Aí ele, ainda que eu tenha tamanha fé, porque na lista de Coríntios é a única das 3 que aparece esse dom, fé. Corinto tinha um povo que era bem crente. Só não eram mais crentes que os de Tessalônica, mas eles eram bem crentes. E aí Paulo diz, ainda que eu tenha uma fé capaz de transportar um monte, sem amor não adianta nada. Então ele está falando do domínio do idioma e dizendo, lá fora isso vale muito, aqui dentro só vale se tiver amor. Aí ele emenda na profecia e na fé, que eram os dons supervalorizados por aquela comunidade, e ele diz, olha, isso tem muito valor aqui dentro, se for exercido em amor, porque se não tiver amor também não vai valer de nada. Aí ele vem, agora é o terceiro, né? O primeiro lá de fora, o segundo daqui de dentro, agora o terceiro é para acabar com os coríntios mesmo. Ele diz, ainda que eu seja generoso, caridoso, porque lá em Corinto,
por ser uma cidade portuária, e vocês que vão muito ali em Santos, vocês no centrinho ali de Santos, ali perto do porto, você percebe como é que é o jeito de vida ali. Você tem muita gente morando na rua, você tem prostituição acontecendo. Ô, gente, porto é porto, sempre foi assim. Você quer saber como é que era Corinto? Passa uma semana lá em Santos. Observa tudo que acontece lá. É a mesma coisa, só mudou a tecnologia. Os pecados e os problemas são os mesmos. Então você tem uma disparidade social muito grande. Você tem uma necessidade muito grande. O cara veio num navio lá de Éfeso, ele é um asiático, e ele veio no navio de Éfeso, e de repente, em Corinto, o navio fazendo manutenção, ele se desentendeu com o chefe falou, você não continua a viagem com a gente, se vira aí, e pega o barco e vai embora, e o cara fica lá, vai viver do quê? Vira mendigo. Aí começa a roubar, aí começa a ter os problemas, é beira de porto, irmão, é só treta. Então, era um lugar de extrema necessidade social. E tinha muita moral quem ajudava nas questões sociais. Aí Paulo rebenta com tudo e fala assim, ainda que eu desse tudo que eu tenho para os pobres. E lá no templo, em Éfeso, você tem a Diana, sendo muito adorada. Em Corinto, você tem a Afrodite sendo muito adorada. E tinha uma galera que adorava a Afrodite a tal ponto que eles botavam fogo no próprio corpo, se oferecendo como sacrifício à deusa. Aí Paulo pega e diz assim, ainda que eu dê tudo que eu tenho para os pobres, e me entregue como sacrifício para Deus. Eu me converti, agora não é mais para Afrodite, é para Jeová. Ok, mas ainda que eu me queime em sacrifício para Jeová, sem amor também não vai valer de nada. Percebe que ele está exagerando todas as ações para mostrar para aquele povo, não adianta se não tiver amor. A gente pode ter todos os talentos, a gente pode ter todos os dons, a gente pode ter todas as inteligências, como nós vimos hoje pela manhã na EBD, as inteligências são múltiplas, a gente pode ter acesso a tudo, a gente pode ter dinheiro para acabar com a fome do mundo. Se não for com o amor de Jesus, não vai resolver. Lá fora vai ter valor, mas para o reino de Deus não vai valer de nada. Então ele dá esses 3 tapas de luva, e aí ele começa de fato a adjetivar o amor. E aí aqui ele entra numa outra figura de linguagem que é a prosopopeia, ou personificação. Quando você trata como pessoa aquilo que não é pessoa. Então ele diz, o amor é paciente. Só que paciência é uma característica pessoal. Então, quando ele atribui uma característica pessoal ao amor, que é algo subjetivo, então ele está fazendo uma prosopopeia, ele está tratando o amor como se o amor fosse um homem. E o que nós temos aprendido esse mês aqui é que realmente o amor é um homem, e o nome dele é Jesus. Aí ele diz, o amor é paciente, o amor é bondoso. Por que ele está falando de paciência e bondade? Porque era o que estava faltando em Corinto. Aquela correria do porto. Sabe, gente que vive na correria? Aqui em São Paulo é bem tranquilo, mas tem lugares que o povo vive muito na correria, trabalhar. Não sei se vocês já ouviram falar de gente que vive desse jeito. Geralmente, gente que vive nesse ambiente, falta paciência e bondade. Aí ele diz, não é ciumento, por quê? Porque os líderes da igreja de Corinto eram um ciúme danado. E as panelinhas, eu sou de Paulo, aí o outro, eu sou do Apolo, outro, eu sou de Pedro. Aí ele fala, gente, que infantilidade isso. Para com esse ciúme besta de que Paulo é o mais importante, Apolo é o mais importante, não, Pedro é o mais importante. Não tem ninguém mais importante é o amor, e o amor é Jesus. O amor não se envaidece, por quê? Porque a galera que tinha dons, que tinha talentos, que era importante lá fora, vinha para a igreja e queria ser importante na igreja. Se eu sou importante lá fora, eu tenho que ser importante aqui também. Tudo vaidoso. Aí Paulo fala, para com isso. Você pode ser o que você quiser lá fora, aqui dentro é todo mundo servo.
Aqui não tem ninguém mais importante. Tem um que é o cabeça. Se você não é cabeça, você é corpo. Ponto. Só tem duas opções. Ou é cabeça ou é corpo. Se você não é cabeça, você é corpo. E no corpo todo mundo é igual. Todo mundo é corpo. Então, não tem vaidade e muito menos orgulho. Não se conduz de forma inconveniente. Porque o povo vinha para a igreja e por causa do que era lá fora, era inconveniente aqui dentro. Não busca o seu próprio interesse. Não se irrita. Não se ressente do mal, vingança. A igreja de Corinto era uma igreja vingativa. Sabe o que é uma igreja vingativa? É quando você fica chateado com alguém e você passa a vida esperando a oportunidade de dar o troco. Já viu isso? Glória a Deus, não existe mais. Mas lá em Corinto, a pessoa fez um negócio que eu não gostei, eu vou passar o resto da minha vida. E na primeira oportunidade que eu tiver, eu devolvo na mesma moeda. Eu não levo desaforo para casa. Era uma frase que falava muito lá em Corinto. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Por que Paulo está batendo nessa tecla? Porque os irmãos estavam botando uns aos outros na justiça, no fórum lá, secular. Aí Paulo, gente, pelo amor de Deus, nós somos crente. Crente não resolve problema em fórum, não. Crente resolve problema em adoração. E conversa, e perdoa, e resolve em vida que segue. Nós somos crente, gente. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não é suportar no sentido de tolerância. Eu não suporto fulano. Não, é suportar no sentido do que essa mesa está fazendo para o meu telefone, para a minha toalha aqui, ó. Está dando suporte. Então, se eu soltar o telefone, ele cai no chão. Mas a mesa está dando suporte para ele. Está suportando. Então, Paulo está dizendo, a igreja só vai ficar saudável e só vai crescer porque o amor que nasceu precisa crescer, mas esse amor só vai crescer se a gente estiver disposto a sofrer, a crer, a esperar e dar suporte para quem precisa. Eu não sei aqui em São Paulo, mas lá em Minas, a gente, quando era criança, tinha um negócio que a gente chamava de pé-pé. O que é o pé-pé? Nós éramos crianças educadinhas e tranquilas. Aí, de vez em quando, a gente queria pular um muro. Mas não é para fazer nada de errado do outro lado, não. Só pela experiência de pular o muro. O que acontece se pular o muro? Aí a gente pulava. Aí, a gente era tudo criança e os muros tudo alto. O que a gente fazia? Pé-pé. Como é que vocês chamam aqui? Pezinho? Pezinho, né? Pois é. Você faz assim com a mão, aí o amiguinho vem, bota o pé na sua mão e você levanta ele. Às vezes você não consegue levantar tudo, porque o amigo é pesado. No meu caso, eu não conseguia levantar amigo nenhum. Eu era levantado, acredite, eu era pequenininho e magrinho. Aí, às vezes, quando eles iam me levantar, eu era muito baixinho, eu não conseguia chegar lá em cima no muro. Aí o que eu fazia? Eu pisava no ombro do amigo, pisava na cabeça do amigo e subia. Você acha que é legal? É legal isso? Você está ajudando a pessoa a subir e ela pisa na sua cabeça. Deixa ele rir, Eliette. Oi, Eliette. Deixa o menino rir. Está achando engraçado, está ajudando. Deixa o menino puxar um riso para dar uma moral para o pastor dele. Nunca aconteceu comigo. Como eu era pequenininho e magrinho, eu não dava pé para ninguém. Então, não sei qual é a sensação.
Mas eu imagino que não deve ser legal. Você está com um amigo que está jogando bola desde cedo, está com o pé tudo sujo. Minas Gerais, interior, gente. Jogando bola no campo de terra, nadou no rio, saiu na terra e pegou banana, goiaba, e correu para lá, correu para cá. E todo pingando de água do rio, com o pé tudo sujo de barro, de beira do rio. E aquele amigo com aquele pé de barro, pingando água, bota o pé na sua cabeça, escorre o barro e você vai logo, miserável. Eu nunca tive essa sensação, mas eu acho que deve ser ruim. Irmãos, o que Paulo está falando aqui é exatamente isso. Para que a igreja cresça de forma saudável, de vez em quando a gente vai ter que dar pé para umas pessoas. E elas vão vir com o pé sujo de barro, pingando água do rio, vão pisar na nossa cabeça, vão subir o muro, vão comer a fruta, vai descer e não vai nem agradecer a gente. Porque o amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, novamente ele botando a ideia. Não adianta, gente. Sem amor não adianta. Havendo todos os idiomas, uma hora vai acabar esse negócio de idioma. Porque Jesus vai voltar e nós vamos falar um negócio só no céu. Havendo ciência, todo o conhecimento que a gente tem, e Corinto era uma cidade que promovia muito, pela prosperidade que tinha, o acesso ao conhecimento. Ele diz, gente, tudo que vocês sabem, e vocês ficam aí arrogando saber muito porque são de Corinto, tudo que a gente sabe não vai valer de nada. Porque o que a gente sabe é incompleto. Quando Jesus voltar e a gente for para a eternidade, a gente vai ver que não sabíamos nada. Porque Jesus é o completo. Nós somos incompletos. Aí ele taca agora a questão da maturidade. Então, ele está dizendo, quando eu era menino, ou seja, quando eu era imaturo, quando eu era infantil, quando eu era incrédulo, quando eu não tinha Jesus como referência, aí eu pensava, falava e agia de maneira imatura e infantil. Mas agora não, agora eu tenho Jesus como referência. Agora, o amor de Deus foi derramado em meu coração, de forma que ele nasceu e precisa crescer dentro de mim. Isso vai gerar em mim maturidade. Quando eu era, agora não sou mais. Então a igreja só vai crescer de maneira saudável se a gente desenvolver um amor de forma madura. Imaturidade rebenta com a igreja. Corinto estava sofrendo com isso. Então devemos conversar, resolver e tratar tudo que é necessário, regado com muito amor. E isso vai gerar maturidade. Porque agora a gente não entende muito bem as coisas. É como se a gente estivesse olhando no espelho, o fundo de uma panela. Ainda que dê para ver alguma coisa, não dá para ver detalhes, porque esse era o espelho do apóstolo Paulo. Um pedaço de metal bem polido. Dá para ver, mas não dá para ver tudo. Era um espelho VGA. Hoje o nosso espelho é 8K. Então Paulo está dizendo, assim como eu olho no espelho, e até consigo ver alguma coisa, mas não consigo ver com muita nitidez, também eu olho para as coisas de Deus e não consigo ver com muita nitidez. A minha limitação. Eu sou pecador, eu tenho limitações. Eu não consigo ver tudo com muita clareza. Então eu preciso de quê? De humildade, para perceber se eu não consigo saber tudo, então que direito eu tenho de fazer essas coisas com os outros? Porque o conhecimento que a gente tem agora é incompleto. A gente só vai saber tudo depois da ressurreição. Até a ressurreição, nós estamos lascados. Limitados
falhos, pecadores, e a gente é imaturo, fica brigando, às vezes por causa de comida. E aí, para encerrar essa poesia, já que ele está exagerando, ele pega dois conceitos que são muito importantes para a fé cristã. Dois conceitos que são valorizados pela igreja, que é a fé e a esperança. Fé, pistes, capacidade de acreditar naquilo que é inacreditável. E esperança, capacidade de esperar aquilo que ainda não se vê. E aí ele diz, tem a fé e tem a esperança. Aí o pessoal devia pensar, essas duas coisas são as mais importantes para nós, Paulo. Aí ele diz, não, mas tem o amor também. Ah, mas o amor é o terceiro, né, Paulo? Ele fala, não. Desses três, o amor é o primeiro. Porque a igreja de Corinto valorizava muito a fé, pessoa que é crente. E a esperança, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Eu entreguei minha vida, eu estou disposto a morrer por esse negócio, porque eu tenho uma esperança. Aí ele vira e fala, junta a fé com a esperança, o amor ainda é maior. E ele não usa filos, ele não usa eros, e ele não usa estorgue, ele usa ágape. É por isso que o título desse culto é O amor é o último que morre. Aí você pode pensar assim, mas o amor morre? Então, por 3 dias. Por 3 dias o amor morreu. Mas ao terceiro dia o amor ressuscitou. Então, seguindo a lógica, desde o início da série, permanecem agora, nós estamos encerrando o assunto, junto com o apóstolo. E para encerrar o assunto ele diz, sobrou a fé, a esperança e o amor. Existe um ditado que a gente diz que tem uma coisa que é a última que morre, né? Qual que é o ditado? O que é a última que morre? A esperança. Pois bem, o nosso ditado é, a esperança é a última que morre. Enquanto houver esperança, não é isso? Aí Paulo fala, então, mas o amor supera a esperança. De forma que esse ditado, biblicamente, está equivocado. O ditado deveria ser, o amor é o último que morre. Porque eu já vi situações em que a esperança acabou, mas o amor continuou e teve restauração. O que Paulo está dizendo é, a fé é importantíssimo, necessária para a salvação. A esperança é preciosa demais, mas chega um momento na nossa vida que a fé não dá conta e a esperança acaba. A única coisa que faz a gente resistir é o amor. Eu não sei se você lembra da história de Jó. Mas Jó já tinha perdido os filhos, todo o patrimônio, os amigos e a esposa. E a saúde. Tinha mais nada. Jogado numa cama doente. Sozinho. Aí ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e que no final se levantará a meu favor.
Eu conhecia ele só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem ele. Eu já resolvi a minha fé, a minha esperança já acabou, mas não é que eu continuo amando esse meu Redentor? E porque eu o amo, eu creio, ele vai se levantar ao meu favor. Sei se você se lembra daquela mulher que vinha com seu filho no caixão. E o texto, para nos ajudar a entender o drama da história, diz que ela era viúva. Então deixa eu te explicar uma coisa. Quando a mulher perdia o marido, você sabe, naquele contexto a mulher não trabalhava, não tinha profissão. Se a mulher quisesse ganhar dinheiro, ela teria que mendigar ou se prostituir. Estou dizendo que é certo, estou dizendo que era assim. Então aquela mulher, a gente não sabe o nome dela, só sabe que ela é viúva, então ela perdeu o marido. Se ela perdeu o marido, ela perdeu a sua fonte de sustento. Só que ela tinha um filho. Então a lei dizia que, perdendo o marido, a mulher que tiver filho pode ser sustentada pelo filho. Então, a cena que Jesus viu ali em Naim, e Naim é o nome do lugar, tá? Tem gente que acha que Naim é o nome do marido dela, ela é viúva de Naim. Naim não é um homem não, gente, Naim é o lugar que ela mora. Quando aquela mulher está indo sepultar o seu filho, ela está indo sepultar a sua esperança. Porque sem o marido, qual é a esperança dela? Meu filho vai me sustentar. Aí o filho morre também. Portanto, o que está acontecendo ali é que a esperança daquela mulher já morreu, mas aí ela tem um encontro com o amor. E o amor ressuscitou a esperança daquela mulher. Por isso que entre a fé e a esperança, o amor é maior. Porque mesmo que a esperança morra, o amor pode ressuscitar a própria esperança. Porque o amor é Jesus. E Jesus é o redentor de Jó. E Jesus é quem ressuscitou a esperança daquela mulher. Eu não sei se você se lembra, mas o amor morreu cantando. A gente acha que ele morreu falando. Mas as palavras que estão escritas, porque um texto não canta melodia, né? Não tem como registrar melodia num texto, tem até como registrar melodia numa partitura, mas no texto escrito. Então, a gente nunca sabe qual foi a melodia daquelas palavras escritas e que foram ditas. Então, o que o texto registra é: quando Jesus estava para morrer, a última frase que ele falou foi: Eli, Eli, lama sabachthani. Traduzido é: meu Deus, por que me abandonaste? Quem está na mídia aí? Quem é que está aí? Igor. Bota para mim aí, Igor, Salmo 22, primeiro verso. Enquanto isso, vou dando um alô para a galera. Mas já? Está na Nova Almeida atualizada, não é na Almeida corrigida. Mas qual é o primeiro verso desse salmo? Se você abrir no original vai estar: Eli, Eli, lama sabachthani. Portanto, Jesus não morreu falando uma frase. Jesus morreu cantando um verso. Imagine que eu estou para morrer. Aqui, agora.
E você está registrando esse culto de forma escrita. E você vai registrar que eu morri, só que antes de morrer, as minhas últimas palavras foram: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E assim expirou. Daqui a 2000 anos, alguém pega a ata de registro desse culto que eu morri e vai estar escrito lá: Pastor Manu, antes de morrer, disse as seguintes palavras: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Se você conhece a igreja de 2024 e sabe que existia uma música, e que essas duas frases é o primeiro verso dessa música, você vai, por lógica, concluir que eu não morri falando, eu morri cantando. A alegria está de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem. Quando a gente conhece a música, ao ler o verso, a gente já entende. Estava cantando a música. Portanto, quando você lê o Novo Testamento dizendo que as últimas palavras de Jesus foram Eli, Eli, lama sabachthani, e esse é o primeiro verso do Salmo 22, e o Salmo 22 é o mais messiânico dentre todos os salmos, então você conclui que o amor morreu adorando, o amor morreu cantando, o amor morreu louvando. É por isso que o amor é, entre aspas, o último que morre, porque ele supera a fé e a esperança. Então a esperança não é a última que morre, a esperança pode estar morta. Se o amor estiver vivo, a gente tem esperança. Ah, pastor, tem uma situação aqui na minha vida que eu nem tenho mais esperança. Isso não é o perigoso. Pode não ter mais esperança. O que eu quero saber é se não tem mais amor. Porque se tiver amor, mesmo que não haja esperança, ainda dá para resolver. E a melhor cena que ilustra isso é que o amor é tão mais forte que a esperança que ele não morre. Ele ressuscita e vive para sempre. Vocês se lembram de Marta e Maria? João capítulo 11, por volta do versículo 20. Jesus está voltando, Lázaro já tinha ficado doente, já tinha morrido, já tinha 4 dias. A última esperança daquelas meninas é que até o 3º dia, se Jesus chegasse, dá para ressuscitar. Essa era a última esperança. Quando começou o 4º dia, morreu a esperança das meninas. Porque existia uma esperança na Judéia que até o 3º dia dá para ressuscitar. Do 4º dia em diante, nem Deus ressuscita. Acabou a esperança. Só que aí chega o amor. E aí no 20, a Marta, desesperada, correu e falou para o amor: se o senhor estivesse aqui, minha esperança não tinha morrido.
Aí o amor fala, mas o amor supera a esperança. A esperança não é a última que morre, porque enquanto o amor estiver vivo, dá para resolver. Bora para o cemitério. E a Marta falou, não adianta, já tem 4 dias. Ele, então bora lá ver. Aí chega lá no cemitério, eu já estou no 39, 40. Aí ele chega lá e fala, tira a pedra. Aí o pessoal fala com ele, não, a esperança já morreu. Ela não é a última que morre? Se morreu, acabou. O homem já morreu, já tem 4 dias, não tem mais nenhuma esperança. E o amor repete, tira a pedra. E o pessoal, amor, o senhor não está entendendo. Já está fedendo. 4 dias, não tem mais esperança. E o amor insiste, tirem a pedra. Aí o 40, 41 diz, tiraram então a pedra. E Lázaro saiu vivo lá de dentro. E o amor olhou para o céu e disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, tu sempre me ouves, mas fizeste assim para que em Betânia creiam que o amor é maior que a esperança. O que é que você não conseguiu em 2024 e já perdeu a esperança de conseguir em 2025? O amor pode ressuscitar essa esperança. Se você realmente ama, não é desejo, não é paixão, não, é amor. Se você realmente ama, ainda há esperança. Porque entre a fé e a esperança, o amor é maior. Por isso que o amor nasceu naquela manjedoura, mas cresceu. Cresceu fisicamente, em estatura, cresceu em sabedoria, cresceu em graça. Cresceu tanto que se tornou o maior ser humano que existe. Cresceu tanto que a terra não é mais capaz de suportar a sua grandeza, e ele então foi habitar na eternidade, que é o único lugar que comporta a sua grandeza. Portanto, é impossível sermos discípulos de um amor tão grande e não conseguirmos amar como ele amou. É importante a gente ter fé. Nós somos crentes. É importante a gente ter esperança. Amanhã pode melhorar mesmo. Mas no fim das contas, o que vai garantir é o amor. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa disso. Se é casamento, se é familiar, se é com o filho, com a sogra, com o cunhado, com o vizinho, com o seu chefe. Eu não sei qual é a área da sua vida que você já perdeu as esperanças. Ah, pastor, aquele negócio lá, eu até orava por aquilo, eu até desejava aquilo, eu até fiz bastante coisa para poder ter aquilo, mas eu já nem tenho mais esperança. A esperança não é a última que morre, então? A esperança já morreu, pastor. Pois bem, eu estou aqui para te dizer que mesmo que a esperança tenha morrido, o amor ainda está vivo. E o amor pode ressuscitar a sua esperança. O amor pode ressuscitar o seu casamento. O amor pode ressuscitar sua profissão. O amor pode ressuscitar o seu chamado. O amor pode ressuscitar seus sonhos, seus projetos. Aquela questão que você já está quase desistindo de orar, porque você está dizendo assim, não tem mais esperança nenhuma. O amor pode ressuscitar a esperança e gerar fé. Pai, nós
Agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor inspirou Paulo a escrever esses versos tão lindos, tão profundos, que já foram cantados em várias melodias, cantado na igreja e fora dela. Tamanha a beleza e a profundidade dessa poesia inspirada pelo teu Espírito. Nós cremos, a Bíblia é totalmente inspirada pelo Senhor e é apta para nos exortar, para nos orientar, para nos instruir em toda boa obra que glorifique o Senhor. Portanto, essa poesia foi inspirada pelo teu Espírito. O escritor desses versos jamais imaginou que 1970 anos depois, no Brasil, São Paulo, Zona Leste, no Itaim Paulista, esses versos traria tanto impacto para as nossas vidas. Traria conhecimento, orientação, revelação do Senhor, ânimo, coragem. Paulo jamais imaginou que essa poesia chegaria tão longe, que seria cantada por tanta gente, e que seria alimento da alma de muita gente. Obrigado, Senhor, por ter inspirado Paulo, por ter preservado o texto, por ter permitido que lêssemos e recebêssemos do Senhor aqui nessa noite. Realmente Jesus é a personificação do amor do Senhor. O Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho como representação do seu amor. E Ele nos amou até a morte, morte de cruz. Naqueles 3 dias, muitos pensaram que o amor tinha morrido. Mas o amor é mais forte que a morte. É assim que diz a tua palavra. O amor é mais forte que a morte. Assim escreveu o outro poeta, Salomão. Oh Deus, 1000 anos antes de Paulo escrever essa poesia, Salomão tinha escrito que o amor é mais forte que a morte. É por isso que a morte não pôde reter o amor. Portanto, não é a esperança a última que morre. Porque naquele momento ali também não tinha mais esperança. Os discípulos se afastaram. Um fugiu de medo. O outro foi suicidar. Outros ficaram presos dentro de uma casa, morrendo de medo de morrer também. E a esperança deles tinha acabado, a esperança já tinha morrido. Mas o amor estava prestes a ressuscitar. E aqueles homens, cerca de 120, completamente desesperados, desesperançosos. A esperança daqueles 120 já tinha morrido. Até que uma hora, o amor passou pela parede com a porta fechada e ressuscitou a esperança daqueles homens. Quantas vezes, Senhor, a esperança já morreu. Existem algumas coisas na nossa vida que a gente não tem mais esperança. A gente não tem mais esperança, Senhor.
mas o amor supera a esperança. O amor supera a fé. A gente nem consegue crer mais, a gente não consegue nem ter esperança mais, mas o teu amor habita em nós, e é o amor com o seu poder que vai gerar fé e vai ressuscitar a nossa esperança. Nós vamos sair daqui nessa noite crendo que 2025 pode ser o ano do nosso milagre. Pode ser o ano da nossa esperança ressuscitar. Pode ser o ano da nossa fé voltar a queimar, porque o amor que nasceu e cresceu vai ser mais forte que tudo, mais forte até do que a morte. Não importa se já morreu, o amor pode ressuscitar. Jesus é todo poderoso. E ainda que a nossa esperança já tenha morrido, ainda resta Jesus. Jesus está vivo. O amor está disponível. Receba, Senhor. Receba a nossa fé. Receba a nossa esperança. Receba o nosso amor. Nós cremos no Senhor. Nós esperamos no Senhor. Porque nós amamos o Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E foram chamados segundo o seu propósito. Senhor, eu creio que o seu propósito vai se cumprir. Eu creio que o seu amor vai acender a nossa fé e vai ressuscitar a nossa esperança. Nós vamos botar a nossa boca no pó, crendo que ainda que não haja esperança, ainda tem amor. E se o amor está vivo, ele pode resolver, ele pode restaurar, ele pode ressuscitar. Nós cremos. E nós queremos